Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a este canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges. Neste vídeo eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 25 de janeiro. Temos uma grade muito mais fraca de oportunidades, provavelmente de jogos, né? Eu acredito que as oportunidades também vão ser reduzidas por conta da quantidade de jogos reduzidos. Afinal de contas, a gente está numa semana, numa sequência de dias de data FIFA. Sempre que tem uma data FIFA, os campeonatos, a maioria dos campeonatos lá fora param, né? Aqui no Brasil as coisas continuam, mas a maioria dos campeonatos lá fora param e aí a gente tem uma diminuição grande na grade. Para mim, afeta bastante porque eu trabalho as grandes ligas lá da Europa, né? Não sei você, às vezes você tem uma forma de trabalho diferente, não tem problema nenhum. Eu vou tentar com vocês aqui hoje fazer o meu planejamento para esse dia 25, mesmo com uma grade fraca. Afinal de contas, a gente tem o início já dos campeonatos estaduais. E também vou comentar um pouco do nosso último planejamento do dia 23, que foi domingo. Um dia bastante agitado, com muitos jogos, mas que particularmente eu encontrei poucas oportunidades, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o que já passou, deixa eu comentar com vocês sobre as promoções que a gente tem aqui na Betfair, principalmente em relação ao começo dos estaduais. A Betfair está dando R$ 5 por dia para todo mundo. Vamos ver se dessa vez eu vou ganhar a promoção, né? Principalmente você que não tem conta. Clica aqui no link para você abrir a sua conta e aproveitar. Do dia 25 de janeiro, que é essa terça-feira, até o dia 30, R$ 5 por dia para você aproveitar pela volta dos estaduais. Aqui tem todos os termos de uso que você tem que entender, se é só nos jogos estaduais mesmo, se o bônus vai caducar, muito provavelmente ele vai caducar depois que as 24 horas passar, então você tem que usar esse bônus, tá? Eu não estou vendo nenhuma menção de que você precisa usar esse bônus em jogos estaduais, tá? Mas como é uma grade fraca, eu acredito que você vai acabar usando nesses jogos, tá bom? Então, R$ 5 por dia para você utilizar do dia 25 ao dia 30. Espero ganhar essa promoção também. Outra promoção interessante, se você está vendo esse vídeo ainda na segunda-feira à noite, é do Corinthians vencer a Ferroviária. O Corinthians, que vem com uma equipe muito reforçada, provavelmente vai se dedicar bastante nesse Paulistão. Uma cotação de 18 para você poder ganhar até R$ 180 caso o Corinthians vença a partida contra o Ferroviária. E também tem uma super cotação de 25 para o Brasil vencer o Equador. Aqui já é um jogo mais pegado. O Brasil pega o Equador fora de casa. O Equador só perdeu uma partida fora de casa. Desculpa, uma partida dentro de casa. Então já é uma super cotação, provavelmente aqui, ó, você já está vendo uma super cotação mais alta muito por conta disso, porque o Equador não é um time bobo. Mas se você quiser aproveitar, o link está aqui embaixo, tá? Até R$ 250, ou seja, uma aposta máxima de R$ 10. E por último, o nosso segura essa bolada. Eu fui responder a minha terceira pergunta lá pelo Telegram. Apareceu para mim se o jogo do Real Madrid com o Elche teria 4 gols ou menos. E eu, na verdade, menos de 4 gols. Né? Eu, sinceramente, se perguntasse de novo, eu responderia do mesmo jeito. Eu coloquei que não, que o jogo não teria... aliás, eu coloquei que sim, né? Que o jogo não teria mais do que 3 gols, teria no máximo 3 gols. E o que complicou aquela resposta foi a excelente partida do Elche. O Elche fez um bom jogo, fez 2 gols, obrigou o Real Madrid a empatar no final com o passe do Vini Júnior, gol do Militão. E aí a minha terceira pergunta foi para o ralo. De novo eles me deram a oportunidade de fazer gratuito, então se você não participa do Segura Essa Bolada, tem um link aqui embaixo para você participar. Você clica lá em Quero Receber o Bônus e você participa. A Betfair vai colocar uma bolada no seu pote e vai falar, ó, responde aí 15 perguntas. Eu, no caso aqui, tô com a conta em dólar, mas se você tiver com a conta em real, vai ser R$ 5.000 e você vai respondendo, né? A última... Aí, lógico, depois que eu errei aquela pergunta do Real Madrid, eu já ganhei uma nova e respondi entre o jogo de Milan e a Juventus, se seriam ambas marcam sim ou não. Eu coloquei que não, achei que seria um jogo um pouco mais truncado e acabei, junto com somente 4% dos jogadores, vencendo essa primeira pergunta. Então vamos para a segunda pergunta, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui. Ó, segunda pergunta, aqui é NBA, eu não entendo nada, aqui acho que é a Championship, também não faço, primeira divisão da Colômbia e... o goianiense aqui, o campeonato goiano,
Ah, melhor não, né? Eu vou deixar então pro dia 26. O dia 26 a gente responde para ver se tem alguma pergunta melhor. Por enquanto, sigo na pergunta 2. Não consegui passar da 3 ainda. Vamos ver. Se você conseguiu passar da terceira pergunta, me conta aí embaixo nos comentários em que lugar você tá no Segure Essa Bolada. Beleza? Então vamos fazer a nossa retrospectiva rapidinho do domingo, porque eu acho interessante nesses dias mais fracos a gente dar uma recapitulada no que passou de bom. Em relação às oportunidades em back, meus amigos, eu acredito que esses dois aqui, ó, Porto e Bayern, tiveram as melhores oportunidades. O Bayern, inclusive, deu, na minha opinião, uma boa oportunidade para buscar uma goleada. Eu trabalhei a goleada do Bayern depois do 1-0, mas eu acredito que tinha padrão aqui para buscar um back Bayern. Vamos dar uma olhada nesse gráfico do jogo do Bayern de Munique. Tá aqui, ó, 4-1, um massacre do Bayern contra o time do Hertha Berlim. Gols do Tolisso, do Miller, do Leroy Sané e do Gnabry. Tá? O Kimmich tirou 10. O Kimmich realmente faz uma falta danada nesse jogo, nesse time do Bayern. Fazia, né? O Leroy Sané chegou a fazer um golaço anulado aqui do 5-1. E o outro jogo foi... Cadê? O do Porto contra o Famalicão. Fazia muito tempo que eu não via um padrão tão grande de superioridade no jogo do Porto. Tá? O Porto realmente deu um padrão. Ele foi se construindo, foi aumentando, foi chamando as pessoas para o back, e o Porto conseguiu marcar aqui com o Otávio aos 25 minutos. Eu peguei esse gol cheio no Match Odds em back favorito. Pagou muito bem e praticamente fez o meu dia. Então, se você comentou, se você pegou também, maravilha. Os outros dois jogos, eu confesso que eu não vi, apesar de ter vencido, o Leipzig ter vencido, eu não vi padrão de superioridade para trabalhar em back. Leipzig estava um jogo muito sonolento. E o Arsenal conseguiu ficar no 0-0 com o Burnley. Esse jogo eu não consegui fazer, mas também não estou vendo aqui nenhuma hiper superioridade, tá? Em relação ao mercado de gols, Regensburg com o Kiel era o jogo que eu ia trabalhar aqui na Bundesliga 2. Tá aqui, ó, Regensburg e Kiel. Aqui eu queria trabalhar no over à frente. Esse gol aqui de pênalti aos 59 minutos do Kiel acabou saindo muito rápido, não deu tempo de entrar no mercado. Depois eu fui me envolver no limite sem sucesso aqui. Outro jogo que eu tinha separado para trabalhar gols era Cagliari e Fiorentina, mas na hora que eu vi que o Dusan Vlahovic não iria jogar, eu fiquei com um pé atrás muito grande, que foi confirmado durante um jogo. Foi um jogo muito pobre de qualidade e eu não fiz nada, tá? O jogo que eu tinha separado para fazer gols, que era Torino e Sassuolo, eu consegui encontrar uma boa oportunidade aqui no final. Esse segundo tempo estava muito disputado, estava um jogo muito aberto, cheio de espaços. O Torino tinha muito contra-ataque, o Sassuolo estava vindo para cima. E eu também entrei no overlimit aqui e peguei esse gol do Giacomo Raspadori junto com o Scamacca e o Berardi. Tem sido os destaques do time do Sassuolo, tá? Empoli e Roma acabei não fazendo nada. A Roma meteu 4-2 em cima do Empoli e o Leipzig com o Wolfsburg eu também acabei não fazendo nada, tá? Dos jogos que eu tinha separado aqui para no máximo 3 gols, saiu 2, no máximo 3 gols, acredito que tenha saído 2 também. Quando eu coloco isso daqui, no máximo 3 gols, eu não estou indicando vocês a entrar. Eu já vi algumas perguntas, pô, você coloca no máximo 3 gols, você está me indicando a entrar em algum mercado? Não estou indicando nada. Quando eu coloco isso é para mim, esse é um planejamento pessoal, você usa como você quiser, tá? É para eu me policiar, porque às vezes o jogo já está 2-1, eu sei que é uma equipe com um ataque frágil, ruim, e uma outra com uma defesa mais forte. Eu sei que 3 gols ali já é a conta do chá. Se eu ficar buscando mais um gol, mais 2, mais 3, eu sei que eu vou entrar num caminho aqui mais complicado que essas equipes às vezes não podem me fornecer. Então eu gosto de colocar isso aqui para já ter como parâmetro. O jogo está 0-0, ainda posso buscar um nível de gols aqui interessante. O jogo já está 1-0, 2-0, 2-1, eu já vou reduzindo a minha expectativa, porque são equipes que costumam ter um comportamento repetitivo. Às vezes está na frente, precisa pontuar, recua, se fecha, não contra-ataca, entendeu? Então acho que foi bastante assertivo aqui, mas em relação ao mercado de gols eu acabei ficando no 0, né? Porque eu peguei o limite no Sassuolo e entreguei no Kiel. Tá? Em relação aos mercados de probabilidades, as movimentações, eu cheguei a querer fazer Leia Juventus, mas estava um jogo muito perigoso, eu resolvi não me expor. Jogo do Empoli com a Roma, Spezia, Sampdoria e Leipzig e Wolfsburg, eu não fiz nada. Então foi um domingo onde eu assisti vários jogos, mas acabei dando poucos cliques. Bayern e Porto pagaram o domingo para mim. Fechou?
Então é isso. Comenta aí se você gosta dessas recapitulações. Às vezes eu não faço porque eu sou um cara que fala pra caramba, não consigo falar pouco sobre os jogos que eu trabalho, afinal de contas, informação é dinheiro pra mim, né? E às vezes com um vídeo muito grande, né? E aí eu tenho tentado evitar isso, tá bom? Então tá aqui, ó, o nosso cenário criado. Vamos então marcar os nossos jogos para esse dia 25. Eu tô gravando no dia 24, minha folga, né? Na segunda-feira. Folga no trade, né? Porque eu tava lá na obra tirando o telhado ali até há pouco tempo ali com o pessoal. Vamos lá então. Da Bélgica eu não tenho feito nenhum jogo, tá? Campeonato belga realmente não tenho feito. Da Premiership na Escócia, só o Celtic e o Rangers. Aqui o Campeonato Paulista eu marquei o jogo do Corinthians. Obviamente eu quero ver como que o Corinthians vai começar. Lembrando que a gente tem super cotação para esse jogo. Eu não vou colocar aqui um back Corinthians, ou seja, eu não vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar a favor do Corinthians, porque, primeiro, eu não sei qual é o time do Corinthians que vai entrar em campo, também não sei qual é o time do Ferroviária. Nesse começo eu quero dar mais uma ali de consulta. Quero ver a intensidade que o Corinthians vai colocar, que tipo de jogadores que vão entrar em campo, né? A formação, a tática, o jeito de jogar. A Ferroviária também é uma boa equipe para poder se analisar para quando ela for jogar com outras equipes maiores, né? Como o Palmeiras, como o Santos, como o São Paulo. Então eu quero saber como que ela vai se comportar contra o Corinthians, para quando ela for pegar outra equipe grande, a gente já ter ali essa noção de como ela se comporta, tá? Então eu vou ficar de olho nesse jogo aqui. Jogo do Botafogo com o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Também o Boa Vista vive mudando, traz um monte de medalhão, aí termina o Carioca, manda todo mundo embora. O Botafogo foi comprado pelo Milionário, a gente não sabe qual é a escalação do Botafogo também, intensidade, isso tudo é dúvida, mas eu selecionei para trabalhar. Os jogos da terceira liga da Alemanha, vou ser sincero, eu vou marcar todos, porque provavelmente pode ser que tenha um campo de streaming ali. Alô, empresas que transmitem futebol aqui para a galera do trade. Não vou falar os nomes aqui, porque eu não tenho parceria com nenhuma, mas terceira liga da Alemanha, uma oportunidade muito boa para a gente trabalhar nesses dias mais fracos. E o jogo do Benfica com o Boa Vista, que é a semifinal da Taça da Liga, tá? Também selecionei aqui. Temos um Senegal e Cabo Verde a 1,65. Eu não tenho feito a Copa das Nações Africanas. Aqui o Sadio Mané vai jogar. Vale a pena ficar de olho, será? Vocês que têm acompanhado, me ajudem aí, vai. Eu não vi nenhum jogo, cara. Aqui tem o Marrocos contra Malawi. Formação do Marrocos. Tá aqui o... Tem alguns jogadores conhecidos, cara. Será que vale a pena? Tô achando que é uma coisa que eu não deveria me meter. Tem aqui o Náutico pelo campeonato, pela Copa do Nordeste. Já tem o módulo 1 do Campeonato Mineiro com o América Mineiro jogando contra a Caldense, mas eu não tenho feito. Tá bom, então vai. Vamos dar uma olhada nos favoritos, como é que ficou pra gente comentar desses jogos e terminar. Bom, eu sei que vocês não trabalham a terceira liga da Alemanha, não vou aqui induzir vocês a trabalharem, mas eu selecionei para fazer. Eu tenho acompanhado muito o time do Magdeburg, que é um time bastante conhecido na Alemanha, que deve voltar agora para a segunda liga da Alemanha. Outro time que seria muito legal ter de volta é o Kaiserslautern. O Kaiserslautern é um time muito conhecido, muito famoso, bastante campeão também na Alemanha. Seria muito bom ver o Kaiserslautern de volta na segunda divisão, de preferência na primeira também. E tem alguns outros jogos interessantes, né? Principalmente esses dois times que eu conheço assim um pouco mais próximo, que é o Osnabrück contra o Wolfsburger Kickers. Os dois estiveram na Bundesliga 2 na temporada passada. Então gostaria de dar uma olhada nesse jogo. Não vou comentar porque eu não quero induzir, mas é bem provável que eu venha para cá para trabalhar o mercado de gols. Eu sigo mais ou menos a mesma coisa da Bundesliga 2 aqui na terceira liga da Alemanha, tá? Jogo do Benfica contra o Boa Vista. A gente tem pouca informação do elenco que vai entrar em campo, mas eu acredito que por ser semifinal, o Benfica não deve colocar um time tão reserva assim contra o Boa Vista, tá? As últimas vezes que as equipes se enfrentaram foram mais de 2,5 gols, os últimos 5 dos 6. O Benfica venceu o primeiro tempo 7 das 9 vezes e foi o primeiro a marcar 8 das 9 vezes. Isso é bom pra caramba pra quem vai buscar um back, que eu acredito que seja o meu caso. Eu vou ficar de olho aqui num possível back Benfica, desde que
escalação titular ou quase titular, tá? Intensidade e vontade, tá? E aí o restante é padrão de Beck, cada um tem o seu. O meu é aquele padrão de massacre, como vocês já conhecem, tá? O Benfica não perde a 3 jogos, o Boa Vista não perde a 6 jogos, mas também não vence a 4, tá? Os últimos confrontos entre eles na Primeira Liga de Portugal: 3-1 para o Benfica, 2-0 para o Benfica, 3-0 para o Benfica. Tá? Acredito que o Benfica deve ter saído na frente em todos. Aqui o Benfica só perdeu para o Boa Vista em 2017. Já vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Tá? Não houve nenhum empate até então. O Benfica venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 8 jogos o Benfica venceu. Então vem de 8 vitórias consecutivas contra o time do Boa Vista. Tá? Então eu vou ficar aqui de olho nesse possível back ao Benfica nessa odd próxima de 1,30. Vamos ver se vai ser no time titular ou não. Tá? O outro jogo é o Boa Vista com o Botafogo. Aqui, como a gente sabe, a gente não tem noção nenhuma de como vai ser os elencos, né? As equipes que vão entrar em campo. O Campeonato Carioca, historicamente, costuma ter um regulamento muito folclórico, né? A gente até brinca bastante ali que a Taça Guanabara, a Taça Rio são assim torneios extremamente estranhos na hora de você fazer a organização. Vira e mexe dá piada sobre isso, vira meme. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. A gente tem um Boa Vista que historicamente costuma ser um time que dá trabalho, afinal de contas é um time que se reforça muito para esse tipo de campeonato, principalmente com jogadores já de idade mais avançadas. Eu não sei quem que o Boa Vista tem aqui no elenco, deixa eu dar uma olhada para ver se eu conheço alguém e você pode me ajudar nisso também. Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, ó. Aí, beleza. Vamos ver quem que tá no elenco do Botafogo. Fernando Bob, Douglas Pedroso, Glaubinho, Fernando de Jesus, Diogo Rangel, Wellington Silva. Pô, esse aqui é conhecido pra caramba. Ralph, Arthur Rezende. Não tá tão medalhão assim, vai, como já teve antigamente, na época do Joel Santana. Não tá assim tão medalhão não, né? E do time do Botafogo, vou ser bem sincero com vocês. Preciso me inteirar um pouco mais sobre as contratações que vai fazer o Botafogo ao longo dessa temporada. Afinal de contas, é um time que agora tem dinheiro, né? Mas tá aqui, ó, o Joel Carli, o Klaus, Daniel Borges, o Canu, Matheus Nascimento. Futuramente esse moleque vai dar um trabalho. Fabinho, perdeu o atacante lá pro Palmeiras, né? O Gatito Fernandes, faz tempo que eu não vejo o Gatito em campo. Joel Carlos, já comentei sobre ele, o Carlinhos também, o Rafael novidade aqui no Bota. E é isso. Pelo visto, nada muito assim de diferente de contratação por enquanto, mas é bem provável que o Botafogo faça algumas contratações interessantes aí ao longo do ano. Afinal de contas, o Botafogo, eu acho que o foco vai ser pagar a dívida primeiro, né? Tem que ser. Não é porque virou clube empresa que vai sair contratando de qualquer jeito. E por último, o que eu venho para fazer, sinceramente, eu vou colocar do lado de cá, ó, que aí eu não tenho nenhum tipo de viés. Para mim, primeiro jogo do Carioca. Que horas que vai ser esse jogo? 9 da noite, terça-feira. O Corinthians vai jogar na mesma hora, que é um time que chama muito mais atenção, um time de massa. Então esse jogo do Botafogo vai ter uma liquidez ruim pra caceta. Então assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir minha stake, vou trabalhar na boa. Se der para trabalhar mercado, excelente. Quando a gente tem um mercado onde o pessoal não tem muita confiança ainda, costuma ser um mercado que se movimenta bastante, então deve dar para aproveitar alguma oportunidade de correção de odd, mas com cautela e pouco dinheiro, porque às vezes você não vai ter condição de sair do mercado com a agilidade que você queria, tá? Mas pode ser interessante
Principalmente aqui, se você vier com uma expectativa mais baixa. Não confia muito no peso da camisa, não, tá? E no Corinthians com a Ferroviária, eu também viria pro lado de cá, para aproveitar alguma coisa para mercado. Ferroviária. Essa que escreve? Ferroviária, isso mesmo. Eu também viria com essa ideia de dar uma olhada no time, também não fazer muito essa questão de pré-julgar o Ferroviário achando que vai ser um time ruim. Deixa eu dar uma olhada no elenco do Corinthians. Isso aqui vocês já sabem, né? Não preciso explorar tanto. Roger Guedes, Jô, William, Paulinho e Renato Augusto. Paulinho deve, não sei se joga, mas deve estrear, né? Rony, Luan, Juliano. Tem um time forte o Corinthians, cara. Gustavo Silva, Mosquito, Cássio, Fábio Santos, Gil. Não perdeu tanta gente assim, não. Fagner, Jonathan Cafu, Bruno Melo. Esses aqui são jogadores que vieram de outro local, né? Jonathan Cafu, Bruno Melo, deixa eu ver se teve mais algum. E o Paulinho. Acho que chegaram agora. O restante já estavam aqui. Enfim, e o Gabriel. Tem um time muito bom, o Corinthians. Muito bom. Provavelmente vai disputar esse título aqui do Paulista. Por enquanto, eu viria para trabalhar back, mas por enquanto eu quero só observar. O time do Ferroviária realmente eu não conheço, tá? Então fica assim, não vou... Infelizmente não é um planejamento de trabalho tão embasado, a gente não tem muita estatística, está começando agora, à medida que o campeonato for adiantando, eu vou angariando essas estatísticas para a gente, principalmente lá no nosso PDF de apoio. Mas é isso, não deixa, aproveita, na verdade, essa semana mais fraca, com poucos jogos, para estudar, cara. Tá aqui o meu curso, telborges.com, eu sempre deixo aqui no primeiro comentário fixado para você aprender mais sobre trade. Aproveita que tá todo mundo parado, não fica inventando moda. Se você não tem método de trabalho para trabalhar os campeonatos mais... Como é que eu vou dizer? Qual que é a palavra certa? Mais exóticos. Para um pouco e vai estudar. Não precisa... Nossa senhora, precisa postar, precisa... Cara, para um pouquinho, aprende um pouco, depois você volta, tá? Jogo de futebol tem todo dia. Agora, a qualidade dos jogos muda bastante, principalmente na data FIFA. Beleza? Cautela, pé no chão. A gente se vê. Até amanhã e um grande abraço.